Paz do Senhor Jesus. Estou contente com o Senhor nesta manhã. Tenho recebido bênçãos maravilhosas. Tenho vencido muitas batalhas, né? Desde quando eu nasci, eu já nasci em guerra. Quando eu estava na barriga da minha mãe, a minha mãe ia tomar remédio para me abortar. E nesse dia que ela ia me abortar, e ela aceitou Jesus e jogou os remédios fora, e chorando, levantou os braços do joelho, que ela não ia fazer nunca mais isso, né? Que jamais ela pediu perdão para Deus e se converteu, e eu nasci, estou aqui para a glória do nome dele. Assim ela passou para mim isso. Então a gente estamos em constante batalha, né? Eu não ia nascer, e Jesus veio e deu uma vitória, e eu nasci e estou aqui. Quando eu também tinha 4 anos de idade, eu tive meningite, e passei um bom tempo, semanas, muitos dias sem comer, estava pele e osso. Então minha mãe já estava muito cansada também comigo, e já não sabia mais o que fazer. E um diácono da Assembleia de Deus, o irmão Manuel, hoje falecido, está na glória lá, gozando das bênçãos com o Senhor Jesus, ele orou por mim. E aí ele falou assim: irmã Iracema, deixa eu orar por ele. E ele orou por mim. E no momento que ele estava orando por mim, segundo a minha mãe, a nossa casa era de telha, uma casa no interior, no Rio de Janeiro. Ela olhou, ela não via o telhado, mas ela viu o céu aberto e os anjos cantando o hino 60 da harpa. E quando os anjos começaram a cantar esse hino, saiu um bicho da minha cabeça e foi rolando. Eu acredito que foi uma grande batalha, né? Uma grande batalha, e eu fui curado da meningite, e hoje eu estou aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Então, batalha sempre é constante na vida do crente, porque se a gente não tiver uma batalha, a gente não tem a vitória para contar. E toda bênção que a gente recebe, toda vitória que a gente tem, é porque a gente teve uma batalha, né? Então, a batalha espiritual, o crente, quando ele está na oração, e por aí a gente vê que houve batalha, houve cântico, e através dos cânticos, né, eu fui liberto. Então, no Salmo 149 também fala: esteja os altos louvores nas vossas gargantas, né? E fala que quando a gente canta, quando a gente adora a Deus em cântico, os reis são colocados em cadeias, né? E quando a gente louva, adora, também nós podemos guerrear com louvor. Eu gosto muito de trabalhar com louvor, eu gosto de ministrar, gosto de cantar, eu gosto de exaltar a Deus, e Deus tem nos tomado, e o louvor também abre a porta para a profecia, né? Abre a porta para a palavra. Nós recebemos a profecia, recebemos um cântico profético, podemos ser tomados em cânticos proféticos, em profecia, e podemos desencadear muitas almas no mundo espiritual, podemos soltar e desatar muitas pessoas que estão acorrentadas, e podemos ganhar muitas batalhas através do cântico. Então, falando em batalha espiritual, eu vi um comentário de um doutor, pelo jeito que eu vi ele falando, acho que ele é da presbiteriana, e ele falando que contra a batalha, que não existe a batalha, que essa coisa que a gente fala de repreender o inimigo, de amarrar o inimigo, né, de conquistar território, de conquistar lugar. E segundo a palavra dele, pelo que eu assisti o seu vídeo, seu estudo, né, ele vai contra a forma que a gente peleja no mundo espiritual. Em primeiro lugar, que eu quero dizer, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem como ela ganhar nenhuma batalha, e nem entrar em batalha, nem ter discernimento do que é realmente a batalha espiritual, porque isso aí tem que ter discernimento espiritual. E outra,
mesmo uma pessoa que já é salva, né? Mesmo uma pessoa que já aceitou Jesus, ela já recebeu a salvação dela, se ela não for batizada com o Espírito Santo, né? Ela alcança muito pouco na batalha espiritual, porque o batismo com o Espírito Santo ele é uma abertura para os dons espirituais, discernimento de espírito, né? Revelação de espírito, de demônio, saber quando é um demônio que está agindo ou não. Se a pessoa não receber o batismo com o Espírito Santo, ela jamais vai conhecer essa área. Pode falar intelectualmente, pode falar usando a sua faculdade, o seu entendimento até bíblico, mas se não tiver esse selo da promessa que nos dá esta unção para invadir o inferno e ter a coragem que Pedro tinha, né? Onde ele passava, a sombra dele curava, porque era essa unção poderosa, né? As pessoas colocavam os lenços e eram curados, e ele entrava em lugares, e lá onde também a igreja em plena oração, as cadeias foram quebradas. Poderemos dar vários exemplos aí na Bíblia de batalha espiritual. Bom, segundo esse doutor aí, ele diz que esse negócio de amarrar, de consagrar o local e profetizar que aquele lugar é nosso, que isso daí não tem nada a ver com a Bíblia. Bom, então eu deixei alguns versículos lá, algum comentário lá sobre o vídeo dele, e eu coloquei um versículo que está bem claro em Marcos 3, versículo 27, né, que diz: ninguém pode roubar os bens do valente se primeiro não entrar em sua casa e maniatá-lo, quer dizer, amarrá-lo, né? Então, quando a gente quer ganhar uma batalha, a gente tem que tirar os despojos, a gente tem que primeiro amarrar o valente. E como é que a gente faz isso? É o comando. Se você vai entrar numa área, até mesmo numa casa, se você vai ganhar uma alma naquela casa, antes de você chegar naquela casa, o que você tem que fazer? Você tem que ganhar essa batalha em oração. Antes de você chegar lá, você tem que amarrar todos os demônios. Como que você amarra todos os demônios? Guerreando contra cada um deles? Não, amarrando o comando. Quando você amarra o comando, você pode chegar lá e ministrar uma palavra, orar por uma pessoa, né? Mas se você não amarrar o comando, o que vai acontecer? O comando vai atacar você. Então você tem que ganhar aquela batalha antes de você estar lá. E isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Eu dou esse estudo na minha igreja. Os que vão chegando já vão aprendendo a se defender, né? Uma das coisas que eu ensino é o membro se defender quando ele tem um problema em casa, quando o demônio invade a casa dele, quando ele é atacado por um monte de problema familiar e um monte de coisas. E a gente usa até mesmo quando você vai numa igreja pregar. Se você for numa igreja pregar, muitas das vezes, dependendo do local que você vai, tem alguém que não está muito satisfeito com o seu ministério, começa a inveja, o ódio, dá lugar aos demônios para trabalhar. Alguém pode mexer na mesa de som, o diabo pode entrar na mesa e falhar o som, pode entrar no irmão, até mesmo que naquele momento ele não foi com aquela intenção, mas naquele momento o inimigo pode entrar nele. Então, antes de você pregar a oração, você amarra todos os demônios, amarra todo o comando naquela área onde você vai. Se você não fizer isso, se você não orar antes da sua mensagem, criança começa a chorar, pessoas começam a andar, dá coceira no povo, dá vontade de ir pro banheiro toda hora, as pessoas começam a conversar alto no corredor da igreja e atrapalha a tua mensagem, né? Aparece alguém bêbado na porta e começa a gritar alto. E isso tudo, se você não orar antes e amarrar todo o inferno, amarrar todo o comando, tudo que envolve as ruas onde você vai pregar, as esquinas, o trânsito que pode acontecer, um acidente antes de você, para você não chegar lá e levar a sua mensagem. Tudo isso envolve a batalha espiritual, né? Acontece muito caso que a pessoa vai pregar, ela não pensa nessas coisas. Então ela tem que orar, consagrar a sua vida, mas também paralisar todo o trabalho do inferno. Por quê? Porque esse mundo está no maligno. A luz
pode passar pela luz, apagar a luz, faltar a luz, pode acontecer de tudo. Eu fui pregar numa igreja, era um ciclo de oração, 3 horas da tarde que ia começar. Era quase 4 horas, a irmã do ciclo de oração não tinha chegado ainda, né? E eu tive a dificuldade de chegar naquele lugar. Quando eu cheguei lá, que eu vi a porta fechada, que eu cheguei um pouco mais tarde, eu já comecei a repreender. Falei, irmã, tá repreendida em nome de Jesus, essa irmã vai chegar aqui agora para abrir isso. Quando ela chegou, ela estava com o carro amassado, irmão, o inimigo me fechou, aconteceu um monte de coisa, não sei, irmão. E eu já fui repreendendo. E na hora da mensagem que eu fui pregar, aconteceu um monte de coisa e eu já fui amarrando. Então, coisas assim que acontecem no mundo espiritual, que os carnais nunca vão entender isso. Pessoas que não têm discernimento de espírito, não têm discernimento do mundo espiritual, né? Não tem entendimento dessas coisas. Estamos em guerra, né? A igreja está em guerra na terra, não para. Você se alistou no exército de Deus. Para quê? Para guerrear. Então existe a batalha espiritual, e existe território, e existe lugar que nós vamos ministrar algo de Deus que precisa ser controlado. E isso Deus nos deu poder. Quando Deus fala, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, Ele está dizendo que Ele está nos dando para quando a gente vai ministrar a palavra, fazer alguma coisa, trazer do reino dele, é o reino dele, conquistando o reino dentro do coração das pessoas. O reino de Deus é chegado o reino de Deus, né? E a gente traz esse reino de Deus dentro do coração das pessoas. E o inimigo não quer isso. E ele tenta nos parar de todas as formas. Então existe uma batalha espiritual. Eu costumo usar esse versículo aqui na minha igreja, ensinar para os irmãos, o 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, que diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, né, para a destruição dos conselhos e de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e trazendo a obediência a Cristo. Então, quer dizer, quando você chega num lugar, há muitos pensamentos contrários à sua mensagem, contrário a você, contrário à igreja. Pessoas que entram dentro da igreja, mas entram já com o coração endurecido, sendo um impedimento, dando lugar para os demônios operar, né? Pessoas que já chegam irritadas dentro da igreja. Então, se você não paralisar todos os pensamentos, toda a altivez que está dentro da mente dela, ali é a fortaleza do inimigo. Se você não fizer isso, aqueles pensamentos que estão sobre ela será um peso aonde você está. Então, quando você faz a sua oração, é bom fazer isso antes. Às vezes a pessoa deixa para fazer isso no momento. Ora 5 minutos para pregar e pode acontecer. Eu já vi pregadores passar nervoso, ficar irritado, né? E não conseguir trazer sua mensagem porque o lugar estava pesado demais, ele não conseguia. Então, esse versículo, destruindo o pensamento, conselho e altivez que se levanta contra Deus. Há uma fortaleza nas pessoas. O adversário, ele coloca barreiras para que a palavra não entre. E ele coloca mentira no pensamento das pessoas, conselho do diabo, coisas que as pessoas criam na cabeça de todo mundo, para que a pregação do evangelho não venha ter efeito na mente dele. A Bíblia diz que o Deus de séculos cegou o entendimento do incrédulo para que não resplandeça a luz do evangelho. Então, existe uma batalha em tudo, seja uma coisa pequena, uma mensagem, seja a conquista de uma igreja que vai ser construída, de um trabalho num lar, um trabalho de uma casa que vai ser inaugurada, um trabalho de oração. Tudo existe batalha, né? Mas o povo intelectual, eles não entendem isso. O povo que ainda não tem experiência com isso, né? E os tradicionais, eu fui tradicional, eu congreguei numa igreja batista tradicional, apesar de ser filho de sembreano, eu congreguei. Os tradicionais é tudo com ordem e decência, né? Muito bom, muito bem organizado. O que eu aprendi, principalmente nos batistas tradicionais, eles são organizados, são muito bem, principalmente gostam de trabalhar dentro da lei e tal. Mas só isso não é o suficiente. Tem um amigo pastor, tem amigos pastores que eu já fui na igreja deles, eles cuidam das almas
com amor, né? Leva no hospital, apresenta um médico que também é amigo, apresenta um psicólogo que também é um bom amigo. E assim, eles têm esse trabalho social muito bom, né? Mas só isso não funciona. Chega um momento que as coisas espiritual, filho, se você não entrar na batalha espiritual, você não vai tirar as almas da boca do leão, porque é como você tentar tirar um pedaço de carne da boca do leão, né? Cheguei em igrejas que as pessoas estavam acorrentadas e o pastor fazendo trabalho social, tem que amar o próximo, muito bom, é bíblico, mas só isso não salva as pessoas. Tem que ter habilidade no mundo espiritual, tem que ter poder na vida, e tem que usar esses poderes que Deus nos deu, né? E se você, talvez você não tenha essa habilidade, mas se você tiver um pouco de humildade, né, pelo menos você vai orar a Deus e falar: Senhor, porque você, às vezes, você é um homem santo, um homem que tem a unção de sacerdote, né? A unção de sacerdote é aquela que o homem tem uma vida íntegra diante de Deus. Vai orar, vai pedir socorro a Deus. E Deus vai enviar um varão que tem a unção profética, que tem a unção apostólica. Às vezes você tem o dom de pastor, mas você não tem o dom profético, não tem a unção apostólica, porque existem 5 dons de liderança, né? Apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestre, né? Às vezes você é uma pessoa que cuida das ovelhas legal, com amor, né? Apacenta bem, mas às vezes quando chega nessa área espiritual de batalha, às vezes você fica meio perdido, porque você não tem experiência, talvez você não tenha. Então tem que ter humildade. Se você não conhece muito essa área, não adianta você ficar atacando e dizer que não é, porque você está perdendo suas ovelhas por fato de você não ter experiência nem habilidade. Se você já tem o batismo com o Espírito Santo, é um bom começo, porque é o selo da promessa. Isso é uma autoridade de rei, de dominar, de comandar, de dar ordem, né? Você pode expandir, isso pode crescer dentro de você, e você pode conhecer muito mais, porque você já é um caminho que você, se você não tem, busca o batismo com o Espírito Santo. Essa é a realidade. Não quer dizer que uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, entenda bem, não é salva, não tem nada a ver. Batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, línguas estranhas, isso não salva ninguém, mas nos dá um grande poder na batalha espiritual, né? Isso nos dá muita força. Por isso que quando veio o dia de Pentecostes, que eles receberam, vê que eles fizeram coisas tremendas, porque foi um poder sobrenatural que veio sobre eles. Então, isso é muito importante, mas isso não quer dizer que é salvação. Todos, seja lá o tradicional, que recebeu a Jesus no seu coração, recebeu o Filho de Deus, tem a salvação, né? E tem o Espírito Santo também, porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque quem te convenceu foi o Espírito Santo. Agora, em questão do selo da promessa, de algo mais sobrenatural, isso daí é aquela unção de rei, que ele nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus Pai, de nós reinar. Não quer dizer também que os que ainda não alcançaram esse nível, que não tem o direito, não é herdeiro, sim, mas para você alcançar essa habilidade, se você tem o batismo do Espírito Santo e você começa a colocar isso em ação, e você já tem o dom ministerial, que é o dom de liderança, você vai ter um êxito muito maior no seu ministério. Então, às vezes a pessoa... E tem gente que é um evangelista, um camarada prega com prodígios, maravilha, cura, tem uma boa palavra, mas às vezes eles ainda não têm a unção profética apostólica, ainda não tem essa experiência no mundo espiritual. Às vezes ele é um pregador, mas aí precisa entrar mais nessa área para poder conhecer mais e realizar mais no mundo espiritual. Então, eu uso esse versículo porque em muitos lugares que você vai, então você tem que usar esse poder, repreender os pensamentos das pessoas, né? Dos ciumentos, dos invejosos, né? Ministério. Às vezes você está numa posição que Deus que te colocou lá, mas muito acha que ele é melhor que você, quer estar lá, e quer um impedimento. Um dia eu fui numa igreja, não fui pregar, fui cantar. E quando eu comecei a cantar, as pessoas eram curadas, pessoas com o pescoço torto voltavam para o lugar. E um pregador, um homem de Deus, né, ficou tão embriagado de ciúme, que quando passou a oportunidade para ele, ele começou a me atacar. Foi uma frieza no culto. Ele podia ter se unido a mim
e eu cantava e ele pregava, e nós unidos faríamos muito mais. Então existe essas coisas, às vezes o homem até usado por Deus, mas com ciúme do outro, sendo que tudo é para a glória de Deus. O poder não é nosso, o poder é de Deus. Eu não vou impressionar Deus com esse poder, né? Porque é dele. O que impressiona Deus é eu amar o meu próximo e amar a Deus acima de todas as coisas, porque eu não sou obrigado a amar a Deus, não sou obrigado a seguir a Deus, e eu amo a Deus, oferecendo um sacrifício de louvor, que é o fruto do lábio daquele que confessa o nome dele. 24 horas nós oferecemos sacrifício de louvor. Eu não tenho que morrer na cruz, ninguém tem que morrer mais na cruz, mas eu posso oferecer um sacrifício de louvor. O que é o sacrifício de louvor? É matar tudo aquilo que impede a minha comunhão com Deus. É amar a Deus, mesmo nas dificuldades, mesmo eu não tendo nada. Eu tendo, não tendo, eu continuo amando a Deus e sendo fiel a Ele. Isso impressiona a Deus. Agora o poder não, porque o poder é dele. Mas Ele me deu, e eu preciso socorrer as pessoas que eu amo, então eu uso esse poder, né? Então, muitas pessoas não têm essa habilidade, não pode ter. Eu tenho um amigo que nós somos criados praticamente juntos, assim, crescemos. O pai dele era obreiro da Assembleia, meu pai também, eles tinham amizade, e ele cresceu, e depois nós crescemos e nunca mais ficamos sem se ver. Quando eu encontrei com ele, ele já era um pastor presbiteriano, lá se chama reverendo. Ele ficou 5 anos, fez o seminário lá, 5 anos, saiu quase desviado. Ele falou, se você não crê mesmo em Deus, você acaba saindo desviado. Mas ele era batizado com o Espírito Santo, só que lá não pode, porque lá essas coisas lá não entram. Mas ele nunca falou nada disso lá, né? E ele nem se manifestava essas coisas lá. Ele sempre respeitou a doutrina da igreja. Mas ele é um homem que pregava a palavra de Deus direitinho, a palavra com sinceridade, né? Mas quando chegava no final, ele não conseguia trazer aquilo, a realidade, trazer a existência no povo, né? Ele não conseguia trazer a existência no povo. Então, quando ele conversou comigo, poxa, o povo tem algumas pessoas doentes, tem outras que eu trago a palavra, eu sinto que a palavra vem, que ela vem com alegria, mas eu passei para ele e dei, vou dizer assim, um bizu para ele do que é a ministração e do que é a palavra profética e apostólica no meio da igreja. E se você quiser aprender, eu posso dar para você também. E ele colocou em prática, né? Porque ele já tinha o batismo com o Espírito Santo, só que ele não falava nada lá, não ficava falando em língua, não sei o que lá. Ele já tinha essa unção, ele tem essa unção. E depois ele veio e comentou, rapaz, as pessoas estão recebendo, né? As pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão se libertando, né? E rapaz, é uma benção. Olha, muito obrigado. Eu fiquei admirado de ver um reverendo, uma pessoa, né, com essa humildade, né? Fiquei muito contente de saber, e ele teve essa coragem de vir falar comigo isso, porque isso é coisa, mais um pastor vai falar que o outro passou uma dica para ele, e aquela dica fez com que ele crescesse e abençoasse o seu povo. Mas ele teve humildade, e ele é um camarada que tem, assim, conhecimento bíblico. Ele tem mais que eu, né? Eu acredito que tem mais que eu. Também fiz o bacharel, fiz o seminário, né? E ele fez 5 anos, mas ele é um homem muito estudioso, um homem muito culto, né? Um homem que tem muita história, né, para contar, e eu aprendi muita coisa. Mas ele teve essa humildade, graças a Deus. Bom, que isso, né, é para que o nome do Senhor seja glorificado, e as pessoas lá não fiquem morrendo, as pessoas lá sejam transformadas. Às vezes, por causa de orgulho do homem, a igreja fica morrendo, e a gente não tem que ter isso. Se a gente tem que descer para poder, se eu tenho que descer para poder que os membros da minha igreja aprendam, eu vou descer. Importa que o nome do Senhor cresça e eu diminua. Então nós vemos esse versículo aí, né? Então a batalha espiritual, ela é real. Ela é real. Por exemplo, onde tem minha igreja, tinha um monte de boteco. As pessoas ficavam bêbadas, caindo na rua, né? O Zé Pilinta dominava as pessoas. Tinha algumas bocas de fumo perto da igreja. E a gente fomos amarrando todos os demônios. Hoje você vai lá, não tem um boteco aberto. Não tem, na frente da igreja não tem.
E digo mais, eu já fui em lugar que eu entrei rasgando o inferno, amarrando tudo. Não entrava uma igreja nesse lugar, ninguém conseguia fazer nada. Depois que eu entrei, começou a entrar um monte de igreja. Por quê? Porque o caminho já estava livre para eles fazer a obra. Né? Então, a batalha espiritual ela existe. Então Jesus falou, se não amaniatar o valente, não podeis tirar o seu pertence. E que é o pertence que está na boca do valente? São as almas. Se você quer tirar as almas da mão do valente, né, não vai ser só com o serviço social que você vai tirar. Não vai ser só com você dando marmitex, temos que fazer isso. Não vai ser só com você pagando a conta de alguém, levando no médico. Não é só isso que tira as almas da boca do leão. Elas precisam ser amadas? Precisa. Mas existe algo muito maior que estão aprisionando elas. É o valente que Jesus falou. Nós precisamos dar um jeito nesse valente. Né? E tem um versículo, quando Deus chamou Paulo estava perseguindo os crentes, no livro de Atos, capítulo 26, Paulo está contando aqui, quando ele, né, que ele estava perseguindo os crentes, ele deu de cara com a luz, caiu do cavalo, e Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, que és tu, Senhor? E o Senhor Jesus disse, eu sou quem tu persegue. E o Senhor dali chamou ele. Né? E tem um versículo nesse chamado que me chama muita atenção. Quero dar esse versículo aí para esse irmão aí, nosso amigo presbiteriano, doutor, porque ele é contra que não existe a batalha, que esse negócio de amarrar, de repreender, de que isso aí, né, não tem nada a ver. Né? Esse versículo aqui, que diz assim, o capítulo 26 de Atos, versículo 8 diz assim, quando Deus chamou Paulo, ele falou, eu te chamei, né, entre os gentios, que é para ele pregar para os gentios. Aí nesse versículo 18 ele diz assim, para lhe abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados, herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Quer dizer, olha só, Deus chama, o que ele tem que fazer? Para abrir os olhos daqueles que estão cegos, né? Porque o Deus desse cego cegou o entendimento dos incrédulos. Então, para abrir os olhos deles, a fim de que convertam-se das trevas à luz, eles têm que ser chamados das trevas para a luz, né? Depois, e do poder de Satanás. Então quer dizer que para você trazer essas pessoas, né, tem que dar um jeito no poder de Satanás. E depois diz, para receber a remissão de pecados, herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Para eles receber, então tinha que dar um jeito no poder de Satanás para trazer eles à mesa, para trazer entre os povos. Se não dá um jeito no poder de Satanás, né, e não abrir os olhos deles, que estão cegos, e para os converter das trevas à luz, não poderá trazer eles. Então tem que dar um jeito no poder de Satanás. Se não der um jeito no poder de Satanás, não vai haver novo nascimento na vida das pessoas. Não vai haver libertação. Né? Não adianta só fazer trabalho social. Trabalho social faz parte, mas não é só esse trabalho psicológico, social, vamos lá, essa coisa, e a pessoa continua lá presa nas garras do diabo. E Paulo foi chamado, né? Então nós vemos aí, eu vou repetir assim, aqui, para lhe abrir os olhos, tá vendo? Abrir os olhos, né? A fim de que recebam das trevas, a fim de que se convertam das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados, herança entre eles que são santificados pela fé em mim. Herança. Então, o camarada receber a herança, ele tem que sair da escravidão. Então, isso tudo é bíblico, né? Então, esse nosso irmão doutor aí, ele não tem experiência. Tem pessoas que não têm experiência como espiritual, né? A Bíblia diz que bendito, é o primeiro capítulo de Efésios, versículo 3, bendito é o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. É lá que a gente pega as bênçãos espirituais. E a Bíblia diz também, aí em Efésios mesmo, capítulo 2, nós estávamos separados da comunidade, mas Ele que é riquíssimo em misericórdia, né, nos trouxe de volta,
nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. O que quer dizer isso? Esse é o lugar da igreja, é o lugar de oração, é o lugar de guerra, é o lugar da onde a igreja guerreia. O cara que só fica na letra, só lê para poder chegar aqui, dar um estudo e comparar uma coisa com a outra pela letra, sem ter o discernimento espiritual, sem estar neste lugar de oração, ele nunca vai entender de batalha espiritual. Não vai entender. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Este é o lugar da igreja, em oração. É ali que ela recebe o comando, é ali que ela recebe a ordem de atacar, de profetizar, de evangelizar. É ali que ela está preparada para poder guerrear contra o inferno. Uma pessoa que não ora, somente o crente tradicional lá, faz aquela hora lá com ordem e decência. Uma hora os outros ficam, amém, amém. Não entra em lugar nenhum, não passa do teto a oração. Né? Orar é se envolver no poder de Deus e se desligar da terra e assumir esse lugar, nos lugares celestiais em Cristo. A igreja é o lugar da gente, né? Se nós sairmos entrarmos no território do inimigo e sair do nosso, a gente perde a batalha, né? Então a gente não tem que estar, a gente tem que estar nesse lugar. Nesse lugar nós invadimos e mandamos fogo, né, no território do inimigo e vencemos a batalha. Vamos lá, amarramos tudo. Quando nós chegamos lá, só vamos pegar os despojos. Vamos pregar a palavra, aquele camarada vai ouvir, não vai cuspir a nossa cara, não vai jogar nada na nossa cara, porque está tudo amarrado. Porque nós já vencemos a batalha no mundo espiritual. Já amarramos, já repreendemos, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir pensamentos, conselho, altivez, né, que está tudo. Qual é o campo de batalha do inimigo? É a mente das pessoas, é o pensamento das pessoas. Então nós destruímos aquelas mentiras que Satanás colocou. A mentira das religiões, a mentira até mesmo da igreja, a mentira de alguns falsos profetas, a mentira daqueles que dominam a massa humana, a mentira daqueles que tem gente que tem um dom aí de colocar um monte de coisa em um monte de gente numa vez só, né? E nós temos que tirar isso através da oração, da fé, invadir e repreender esses inimigos, esses demônios que cegam a mente das pessoas e jogam a massa contra a outra, a televisão, né? A mídia que cega o povo, que fala mentira na cabeça do povo e o povo joga um contra o outro, igreja contra igreja, pastor contra pastor, irmãos contra irmãos, né? As mentiras nós destruímos e logo o Espírito Santo vem com a verdade e paramos esse poder maligno, né? E com essas armas que não são carnais, mas ela é poderosa em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Então, a batalha espiritual ela existe, e eu vivo nela desde quando eu nasci. Por experiência, poderia contar várias coisas, né? Poderia contar muitas batalhas que eu já venci, pessoas matadores que vieram de longe para executar pessoas, e nós entramos na oração e amarramos todos os demônios, e eles não conseguiram fazer nada e foram embora, porque os demônios foram amarrados. E quero dizer mais para você aí, muita gente fala que vamos acabar com essa boca de fumo, vamos acabar com essas bebedeiras, vamos acabar com essas coisas aí. Aí vai lá, os policiais vai lá, mata. Aí daqui a pouco tem mais outra turma lá. Aí mata aquela turma, depois tem outra turma lá. Ué, por que nunca acaba? Não acaba porque é espiritual. Agora vai lá uma turma de crente, cheio do poder de Deus, profeta de Deus, e começa a profetizar e amarrar todos os demônios, todos os comandos do inferno. Você vai ver que essa boca não acaba. Então é que os crentes ficam fofocando, no vez de santificar a sua vida, fica procurando posição na igreja. Tem gente que quer carteirinha de pastor, outro quer não sei o que lá, né? E o que adianta você ter uma carteirinha, né? E o comando invade e para a sua igreja, para você, né? Então não adianta, você tem que ter poder do céu. Nenhuma autoridade será dada se não for vinda do céu. Eu tenho um cargo de pastor na igreja, mas a minha autoridade é porque eu tenho o nome registrado no céu, né? Jesus mesmo falou: não vos alegrei porque os demônios vos submetem, mas alegrai mais porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E eu também vou ser reconhecido lá porque meu nome está registrado, não pelo título, né? Mas a gente assume a nossa posição que Deus nos deu,
Então, você que... E a Bíblia diz que os dons, né? A Bíblia diz em Efésios 4, ele levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Então esse dom também, ministerial, ele vem da cruz. Se o seu dom de pastor, de evangelista, de bispo, de apóstolo, né? De profeta, né? De mestre, não vem da cruz, não serve para nada. Porque ele subiu, levou cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus. Para que nós venhamos ensinar a igreja até que ela se torne a estatura de Cristo, até que ela se pareça. Então você nunca deve deixar de aprender, né? Não é o fato de a gente ser pastor que a gente não vai aprender. Eu estou aprendendo com muitos pastores, eu assisto alguns vídeos, aprendo alguma coisa, leio algum livro de pastores, de pessoas que escrevem. Eu leio muitos anos que eu leio sobre batalha espiritual. Me interesso por tudo. Leio de todos e retenho o que é bom para mim, porque eu já vivo nisso desde quando eu nasci, né? Então eu poderia dar muitos exemplos de mortes que tentaram me matar e eu venci, já livrei várias pessoas de morte, espírito da morte. Por quê? Porque existe o império da morte, que também é uma batalha que Jesus teve que vencer, né? Ele falou, ô morte, onde estão os teus agrilhões? E nós impedimos de muitas pessoas morrerem, pessoas que iam morrer, e nós paramos o espírito da morte e essas pessoas estão vivas. Então é sinal que batalha espiritual ela existe e ela é muito importante na vida daqueles que querem ganhar alma para o reino de Deus. Principalmente, tem gente que morreram antes do tempo porque não discerniram o corpo de Cristo. Mas no corpo de Cristo também, no sangue do Cordeiro, você também vence muitas batalhas espirituais. Porque quanto mais luz você tem, mais as trevas batem retirada de onde você chega, né? Então é isso daí. Nós estamos aí, mais para frente vou falar mais sobre batalha espiritual. Se tiver alguma pergunta nessa área, né? E nós vamos responder dentro desse assunto de tudo que eu falei. Porque a gente não sabe de tudo, né? Mas pelo menos até onde eu cheguei, o que eu aprendi, eu posso responder dentro daquilo que eu estou falando, né? Se às vezes a pessoa pode trazer um outro assunto que não é dentro do que eu estou falando, aí pode ser que eu não, né? Aí, mas mesmo assim eu vou pesquisar para te responder. Mas dentro do que eu estou falando, você pode fazer qualquer pergunta, que eu estarei de sua disposição para te responder. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Dá o seu parecer aí, o que você acha. Dá um ok aí para nós se gostou. Se não gostou também, fala, não gostei. E Deus abençoe você assim mesmo.